Olá, jovens da IBECOR e demais irmãos. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Ana Beatriz, membro da Igreja Batista do Cordeiro e professora da Escola Dominical na classe Reavivamento Familiar. E fui convidada por Rodrigo, o presidente da Jubicó, para contribuir com a série de estudos, muito bem intitulada por eles, de Os Improváveis. O mundo prega que os jovens são responsáveis, medrosos, inseguros, aborrecentes. Mas não é isso que a Bíblia nos mostra. Há diversas histórias de jovens na Bíblia que mostram que não tem que ser assim. Os jovens que servem a Deus podem e devem ser diferentes. Na semana passada, a série teve início com o personagem José. Hoje vamos refletir sobre o jovem Daniel. Na própria Bíblia, lá nos profetas, Ezequiel, que foi seu contemporâneo, um profeta do século 6 a.C., ele citou o nome de Daniel como um grande exemplo de justiça, uma verdadeira lenda viva entre os cativos de Israel. Está lá em Ezequiel 14, 12 a 20. 2.600 anos depois, Daniel continua como modelo de fé e determinação, geração após geração. A história de Daniel encontra-se no livro escrito por ele e que leva o seu nome, o livro de Daniel. Esse livro foi escrito para trazer fé e esperança ao povo de Deus num dos momentos mais difíceis da história deles, quando Jerusalém foi destruída pelo Império Babilônico. O templo foi derrubado e saqueado e o povo foi exilado. A mensagem de Daniel aos cativos da Babilônia é que, apesar de tudo aquilo que estava acontecendo, Deus estava no controle. E, embora não aparentasse, ele tem soberania absoluta sobre a história. E também que vale a pena ser fiel nos momentos de crise, pois no momento certo, Deus iria intervir entre os reinos deste mundo para estabelecer um reino universal, que duraria para sempre. Esse livro nos traz 6 histórias envolvendo Daniel e seus amigos, que encontra-se nos capítulos de 1 ao capítulo 6, e 4 visões, que encontram-se nos capítulos 7 ao capítulo 12. Então vamos agora pensar no jovem Daniel. Vamos refletir no capítulo 1 desse livro, que conta que Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia e também fala como Deus os favoreceu quando eles firmaram o propósito de não se contaminar. O propósito deles era de influenciar e não de serem influenciados. Vamos ler Daniel, capítulo 1, versículo 1 e 2. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Como foi dito no início, o pano de fundo para a história de Daniel é a queda do Reino do Sul, ou Reino de Judá. O Reino do Norte já havia sido conquistado pelos assírios, e em 605 a.C., o rei Nabucodonosor avança contra o rei Jeoaquim de Judá e leva para a Babilônia utensílios do templo, que são colocadas na casa do deus babilônio Bel, que era o deus-chefe, o deus do sol, da terra e do fogo, e leva também vários judeus cativos, entre eles Daniel e seus amigos. Interessante observar o termo usado. O Senhor entregou. Daniel tem plena consciência de que tudo aquilo que estava acontecendo era porque Deus estava permitindo, por causa da idolatria do povo que não deu ouvidos às vozes dos profetas. Nos versículos 3 ao versículo 7, a nossa história continua. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus.
Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego. Nabucodonosor comissionou Aspenaz, chefe de seus servos, para selecionar alguns dos jovens judeus nobres para serem separados e preparados em toda a sabedoria e cultura dos caldeus. Nós sabemos que eles eram jovens, mas qual era exatamente a idade deles é incerto. Muitos estudiosos pensam que Daniel tinha entre 14 e 20 anos. Por quê? Porque os judeus, a partir dos 12 anos, eles começavam a frequentar a sinagoga, onde a palavra de Deus era lida e explicada. E Daniel demonstra desde sua juventude que conhecia muito bem a palavra de Deus e dos profetas diante do cativeiro, como Isaías e Jeremias. Aquele preparo que Nabucodonosor recomendou a Aspenaz, na verdade, tratava-se de uma estratégia de conquista dos povos do Antigo Oriente, usada quando queriam acabar com a etnia do povo conquistado. Eles tomavam da nobreza os jovens de melhor aparência, os mais instruídos, para serem eunucos, ou seja, oficiais da corte, funcionários do palácio. Eles assumiam posições na administração, posição de líderes do conhecimento, de consultores e conselheiros do rei. A estratégia era mudar a identidade dos jovens e torná-los caldeus, que era o nome dado às pessoas da Babilônia. Mas como eles fariam isso? Primeiro, ensinariam uma outra língua, a língua dos conquistadores. A língua falada pelos judeus era o hebraico. A língua da Babilônia era o aramaico. Os exilados deveriam aprender essa língua e usá-la, incorporando-a à sua cultura. Isso realmente aconteceu. E 70 anos depois, quando se encerrou o cativeiro, o povo judeu falava o aramaico, ficando o hebraico apenas para o uso dos sacerdotes e rabinos. Outra estratégia era mudar os costumes. O costume que mais caracteriza um povo, qual é? Todos nós sabemos. É a sua forma de se alimentar, o tipo de comida que come. O povo dominado deveria comer a comida da Babilônia. E aqueles jovens escolhidos para uma tarefa especial deveriam, durante 3 anos de preparação, receber a educação nos costumes e na ciência da Babilônia e comer a mesma comida que era servida ao rei. Uma outra estratégia era mudar os nomes e a religião do povo conquistado. Muito mais do que hoje, naquela época, o nome de uma pessoa tinha um significado especial, que geralmente era ligado à religião. Por exemplo, Daniel significa Deus é meu juiz. Ananias, o Senhor é bondoso. Misael, quem é o que Deus é? E Azarias, o Senhor ajuda. Mas aqueles jovens foram dados nomes babilônios. Tudo isso provavelmente era destinado a ajudá-los a esquecer de sua fidelidade judaica. De fato, os novos nomes referem-se a deuses da Babilônia. Beltesazar significa um servo de Bel. Sadraque, inspirado pelo deus Sol. Mesaque, quem é o que o deus Lua é. E Abed-nego, servo de Nego. Alterando esses marcadores da identidade dos jovens da realeza, a futura geração se tornaria caldeia. Tudo isso era uma ameaça para a fé na qual eles foram instruídos. O objetivo era influenciá-los para que eles se tornassem caldeus por dentro e por fora. Comparando com a atualidade, guardadas as devidas proporções, a situação dos jovens de hoje, na universidade, no trabalho, no meio dos amigos, nas mídias sociais, no que se vê na TV, é muito semelhante a que Daniel, seus amigos e todo o povo cativo enfrentaram.
As mensagens que recebem constantemente desses meios não são neutras. Por trás delas há uma ideologia, uma intenção. E o principal propósito é fazer você, jovem, esquecer quem você é, um cristão, cidadão do céu, para que você se torne mundano, parte desse mundo. Continuando nossa história, vamos ver os versículos 8 ao versículo 14. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel, o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. Então Daniel toma uma decisão. Ele não podia evitar aprender aramaico, nem que trocassem o seu nome, mas ele resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. No Antigo Testamento, o amor que o judeu tinha para com Deus era demonstrado por 3 marcadores pessoais: a circuncisão, a guarda do calendário religioso, do sábado e das festas religiosas, e a adoção da dieta prescrita lá em Levítico, no livro de Levítico. O assunto de comer na mesa do rei envolvia diretamente sua relação com Deus. Não nos é dito porque aquela comida contaminaria Daniel. Talvez fosse carne que tivesse sido sacrificada aos ídolos e comê-la teria sido visto como adoração ao ídolo, como diz lá em 1 Coríntios 10, 28. Ou talvez fosse comida proibida aos hebreus, como imunda, como está lá prescrito em Levítico 11. Ou então carne que tivesse sido sangrada inadequadamente, como está recomendado lá em Levítico 17, 14. Qualquer que fosse a razão que a faziam ser uma coisa errada para Daniel, o importante é que ele resolveu firmemente não contaminar-se, pois comer daquela comida era uma contradição direta com a vontade de Deus para a sua vida. É interessante perceber que Daniel e seus amigos estavam na Babilônia, longe da sua família, que talvez nem pai nem mãe mais eles tivessem vivos, e dos líderes religiosos. Ninguém precisou dizer a eles que não deveriam comer daquela comida. Isso partiu deles, pelo compromisso que tinham com o seu Deus. Então Daniel toma essa decisão. Mas uma decisão desse tipo só tem valor se for seguida por atos que a levem a efeito. Assim, Daniel chama Aspenaz e conversa com ele. Daniel então faz a sua parte. Tendo feito a sua parte, Deus faz a dele. Deus tocou o coração de Aspenaz, que autorizou Daniel a falar com o cozinheiro-chefe. Daniel pediu ao cozinheiro, especialmente encarregado dele e de seus 3 companheiros hebreus, que eles dessem um período de experiência de 10 dias. Ele persuadiu a dar-lhe legumes para comer e água para beber. Os demais jovens judeus não seguiram o propósito de Daniel e seus 3 amigos. Vamos ver agora o resultado da fidelidade de Daniel. Versículos 15 e 16. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes.
Então Deus abençoou aqueles jovens que decidiram influenciar e não serem influenciados. No fim daquele período experimental, o cozinheiro-chefe descobriu que eles pareciam melhores e mais robustos do que todos os outros jovens que tinham comido a comida do rei. Portanto, lhes foi concedido o seu pedido de comer apenas legumes e água durante todo o período de treinamento. Quando o período se encerra, eles são levados a Nabucodonosor. Versículos 17 a 20. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Deus recompensa os seus servos fiéis. O sucesso desses 4 jovens hebreus foi o resultado da bênção especial do Senhor, da ação sobrenatural de Deus que lhes deu sabedoria, os habilitou e capacitou a aprender, a compreender a cultura caldeia e ser crítica dela. Daniel foi privilegiado com o dom de interpretar o significado de sonhos e visões. E graças a esse dom, Daniel galgou altas posições dentro do império. Eles foram levados diante do rei para serem examinados. E depois de completados os 3 anos de preparação, Daniel e seus 3 companheiros hebreus se sobressaíram em relação aos outros jovens. Eles eram 10 vezes melhores, um esplêndido grau, do que todos os outros sábios do rei. Foram indicados para a equipe permanente de conselheiros. É interessante notar que no texto que Daniel escreve, ele mantém os seus nomes hebraicos. Ele escreve para o seu povo. É como se ele estivesse querendo dizer, querendo dar o seguinte recado: eu sei o meu nome e também sei a minha identidade. Apesar de ter os seus nomes trocados pelo rei da Babilônia, ele manteve a sua identidade. No versículo 21, temos o final do capítulo, que diz: Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Por que esse versículo é importante? Porque mostra que Daniel sobreviveu em um novo império. De fato, nós lemos no livro de Daniel que ele acompanhou todo o reinado de Nabucodonosor, Belsazar, no Império Babilônico. E acompanhou também o reinado de Dario e de Ciro no Império Persa, sendo que este último foi o que ordenou a volta do povo do judeu à sua terra. Daniel serviu a esses impérios durante todo o período do cativeiro, influenciando ao invés de ser influenciado. Uma prova disso é a participação dos magos do Oriente na história do nascimento de Jesus. Em vez de absorver a religião dos caldeus, Daniel plantou naquele lugar a semente do messianismo. Os sábios caldeus preservaram aquilo que Daniel tinha ensinado enquanto viveu com eles. E anos depois, quando perceberam o surgimento de uma estrela, foram ver Jesus em Belém. E o que é que esse capítulo de Daniel, que fala da sua juventude, nos traz como lições para os jovens, para nós como cristãos? O que é que Deus deseja nos ensinar através dessa história? A primeira lição é que Deus está no controle de todas as circunstâncias, mesmo quando tudo está aparentemente perdido. É preciso ter firme esse fundamento, senão nós seremos influenciados. Daniel acreditava nas promessas de Deus. Ele conhecia as Escrituras e as palavras dos profetas da sua época. Ele sabia que o cativeiro havia sido permitido por Deus,
o que é refletido nas palavras que usa no capítulo 1, versículo 2. O Senhor lhe entregou nas mãos. Ele também sabia que o cativeiro duraria 70 anos, como foi dito por Jeremias no capítulo 25, versículos 11 e 12, alguns anos antes do cativeiro acontecer. Daniel cria nisso. Ele aceitou a situação em que o Senhor o colocou. Ele não se tornou um jovem amargurado. Ele confiou em Deus, creu nas Escrituras e nos profetas e se deixou usar no maravilhoso plano que Deus estava preparando para o seu povo. E o plano era a vinda do Messias. A segunda lição é que devemos ter, como Daniel, a determinação de não se contaminar. E o que foi que levou Daniel a ter tamanha determinação? Muitos judeus, ao contrário de Daniel e seus amigos, se deixaram vencer. Para tomar uma decisão como a do jovem Daniel, era preciso ter uma base, um firme fundamento, para não ser levado com a multidão. O mundo está constantemente pressionando a juventude a, entre aspas, comer a sua comida, a comida do rei, a desfrutar os seus prazeres, a aprender os seus valores como sexo antes do casamento, aborto, ideologia de gênero e tantas outras coisas com as quais nos deparamos todos os dias. Atenção, juventude! Querem mudar você. Se não houver em você um firme fundamento, diante da pressão do mundo, você como jovem perderá sua identidade, sua religião, seus costumes, vai se tornar uma outra pessoa, como infelizmente nós vemos acontecer a muitos jovens de nossas igrejas. O jovem vai resistir à influência do mundo com base em quê? Não é por nossa própria força de vontade que conseguiremos. A base maior é o conhecimento da palavra de Deus e um relacionamento íntimo com Ele, como Daniel tinha. Nós vemos lá em Daniel 6,10 que ele tinha o hábito de orar abertamente 3 vezes por dia, mesmo isto lhe custando a sua vida, como foi no episódio da Cova dos Leões. Se o jovem tiver essa base, vai ser testemunha de Deus no coração da Babilônia, como Daniel foi até o reinado de Ciro, até o fim. A primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 14b, diz assim: Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Os jovens podem ser fortes porque a palavra de Deus permanece neles. Não importa quão difícil seja a situação exterior, se a palavra de Deus permanece neles, eles conseguem vencer o maligno. A terceira lição é que Deus recompensa aqueles que não se deixam influenciar. Os acontecimentos na vida de Daniel, após ele firmar aquele propósito, foram formidáveis. Deus guiou as circunstâncias e favoreceu aqueles que tomaram a decisão. Deus age miraculosamente no cotidiano, inclinando os corações de todos em favor dos seus, como fez com as penais e com o cozinheiro-chefe. Deus opera em seu povo para cumprir o seu propósito. Mesmo no cativeiro babilônio, Deus usou o seu povo na preparação para a vinda do Messias. Ele abençoou os fiéis com sucesso. Daniel, contado no capítulo 2, que tornou-se o governador de toda a província da Babilônia, e seus amigos tornaram-se seus assistentes. Está lá em Daniel 2,48. Hoje, ele continua a recompensar aqueles que, com a coragem da convicção, defendam Jesus Cristo. Isso está lá no Novo Testamento, em Marcos 10, 29 e 30. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Concluindo, a história de Daniel
continua no seu livro e é marcada pela sua determinação de não abrir mão de suas convicções, mesmo que isso lhe custasse sua vida. Vale a pena, jovem, ler esse livro. A fé de Daniel na velhice foi o resultado natural de sua determinação de manter a sua pureza na juventude. A mesma convicção que guiou os passos do jovem firmou os pés do velho servo do Senhor. Daniel foi o vencedor, permaneceu fiel ao Senhor e ao seu propósito em todos os 70 anos do cativeiro, desde o começo até a ordem de Ciro para a restauração do templo. Que todos sejamos os Daniéis de hoje. Amém.